A gente já volta aqui nesse bloco, já falando sobre assuntos de política, fazendo um giro pelo Piauí. Elivaldo Barbosa, vamos começar por Valença? Podemos sim, Aline. Valença, região importante da chamada Confederação Valenciana, eleição lá muito disputada pela oposição. O pré-candidato do PT, Leonardo Nogueira, está com uma aliança com o MDB, mas terá que mudar o pré-candidato a vice. O ex-deputado federal Marlos Sampaio, irmão do vice-governador Temístocles Filho, fez uma consulta jurídica. E nessa consulta jurídica, Aline, ela foi assim, desaconselhar a pré-candidatura por uma razão muito simples. Na última viagem internacional do governador Rafael Fonteles, quem assume o poder? Temístocles Filho. Fora do prazo legal que impede, no caso de que pessoas ali, parentes próximos, sejam candidatos na eleição seguinte. Então, ali ele já inviabilizou a pré-candidatura ou um projeto eleitoral do irmão Marlos Sampaio, lá em Valença. Aí você poderia perguntar, sim, mas a esposa é prefeita lá de Esperantina e pré-candidata à reeleição, lá muito bem, por sinal. Bom, mas ela já tem mandato. Então, tendo mandato, não tem nenhum problema. O problema é mandato novo. Esse imbróglio jurídico fez com que o próprio ex-parlamentar anunciasse numa entrevista a uma emissora de rádio local a desistência do projeto de pré-candidatura. O que significa na região valenciana essa dificuldade política, jurídica, melhor dizendo? Uma dificuldade apenas jurídica, não política. Lá, MDB e PT andarão no mesmo passo, no mesmo ritmo na campanha valenciana em busca dessa coalizão chegar ao poder no município. Então não afeta nada a aliança política, apenas vai ter que se encontrar uma outra alternativa política de composição da chapa com Leonardo Nogueira, pré-candidato do PT à prefeitura de Valença. Algum nome previsto por lá? Seguramente tem, né, Aline? Mas o nome do ex-deputado Marlos Sampaio estava tão bem trabalhado, né, que agora pensar em outro tem tempo suficiente, né? Então aí um mês para a convenção, depois mais tempo para a campanha eleitoral. Seguramente o MDB, como um partido grande que encontrará uma alternativa lá junto com a coalizão que dá apoio ao pré-candidato Leonardo Nogueira a encontrar o caminho de manter o projeto competitivo na disputa eleitoral de Valença. O risco é, se tivesse sido eleito, se continuasse e fosse eleito, poderia ter a cassação da chapa toda, ou né? Então vetar a cassação do registro de candidatura, talvez essa seria a ação. Antes mesmo de uma eventual vitória eleitoral, né? Lá na frente, talvez aí o transtorno seria bem maior, né? Então, toma logo a providência agora, tem tempo suficiente para rearrumar a chapa, sem danos à parte principal, que eu imagino seja esse momento da pré-campanha, a parte política, né? Ajustar ali direitinho o palanque para ir para a eleição com tudo arrumado. E Parnaíba? Vamos falar de Parnaíba? Vamos sim, Aline, até porque Parnaíba foi bastante movimentada no final de semana. Na situação, o pré-candidato Francisco Emanuel fez com Gracinha Monsanta uma espécie de contato direto já com eleitores e permissionários de um mercado bastante tradicional lá do município de Parnaíba. E doutor Hélio costurou alianças importantes com o ex-governador Zé Filho, com o deputado federal Florentino Neto, inclusive com possível repercussão na composição majoritária, Aline. Quem está por dentro desses fatos, direto de Parnaíba, é Darival Júnior. Oi, Darival, tá ao vivo pra gente, bom dia. Muito bom dia para você, Aline, bom dia, Elivaldo, todo mundo que acompanha a gente aqui no Notícia da Manhã, porque a coisa vai afunilando, né, Aline e Elivaldo? Muita água vai passando debaixo do rio e a cada fim de semana que passa, a coisa vai mudando. Por exemplo, o que não muda é a chapa do pré-candidato ex-prefeito Zé Hamilton de 3 mandatos. Por isso que a gente pega esse recorte principal aqui, em que aparece o ex-prefeito pré-candidato José Hamilton ao lado de Ricardo Veras, que é um vereador, fisioterapeuta de 42 anos, de 3º mandato na Câmara Municipal. Logo no início do ano, desde aquele período, né, Elivaldo, onde o Grupo da Esperança foi desfeito, o único político a ficar ao lado do ex-prefeito Zé Hamilton foi o Ricardo Veras, lançado já como pré-candidato a vice há muito tempo, como o próprio Zé Hamilton fala por aqui, já é um nome que vem consolidado. O ex-prefeito Zé Hamilton, pré-candidato, já vem aí também numa série de visitas e reuniões. Ele tem enfatizado em seus discursos que tem feito 4 reuniões por dia, mas assim, Elivaldo, houve dois grandes lançamentos de pré-campanha dos outros 2 adversários,
a coligação do pré-candidato Zé Hamilton informou que não vai gastar, vamos dizer assim, olha, vou usar essa palavra, não vai gastar essa bala com esse evento todo, vai deixar tudo para as prévias lá quando, no início do mês, lá para metade do mês de junho, eles estão atrás de uma quadra poliesportiva em local de destaque para poder fazer realmente esse lançamento de fato da campanha. E aí vamos para o candidato Francisco Emanuel, da situação, que essa semana rodou nas redes sociais essa foto aí, Francisco Emanuel, ao lado do médico Darlan Barros. O do Darlan Barros, todas as eleições sucessivas, tem o seu nome apresentado, um nome ventilado, só que dessa vez essa foto circulou num momento muito principal dessa campanha. Por quê? Havia nomes, grandes nomes, como da própria vereadora Neta, Batista do Catanduva, os nomes mais antigos lá, como um nome de confiança da base, que é Gil Borges, mas essa foto, ela acabou rodando nas redes sociais e conversando com algumas pessoas da base aliada da Prefeitura Municipal, me informaram que essa foto aí, ela tem realmente um rumo, Elivaldo, pois seriam 90% de chances já firmados do médico Darlan Barros ser esse pré-candidato a vice na chapa de Francisco Emanuel, que algumas costuras, algumas conversas ainda devem ser realizadas no início dessa semana para que se bata o martelo para o nome do médico Darlan Barros. E aí a gente tem outro fato também muito novo, que é na pré-candidatura de Doutor Hélio. Até semana passada, a gente comentava aqui sobre o forte nome do presidente da Câmara Municipal, Daniel Jackson, que inclusive a própria esposa dele já vinha com uma movimentação nas redes sociais, como se fosse uma pré-campanha, ou seja, Daniel Jackson seria o vice de Doutor Hélio e a esposa iria correr atrás dessa vaga da Câmara Municipal, que é do marido, né? Já participando de reuniões, com um posicionamento muito próprio de um pré-candidato. Mas aí volta à cena o nome da esposa da ex-primeira-dama da cidade de Parnaíba, Flaviana Veras, assistente social, que havia sido lançada no ano passado para concorrer a uma vaga como candidata. Esse nome acabou não ganhando tanta força, foi recuando, outros nomes foram aparecendo, mas assim como Darlan Barros, Elivaldo e Aline, o nome de Flaviana Veras, esposa do Florentino Neto, deputado federal, ganha muita força. Nós conversamos com ela, ela falou que durante a semana inteira muitos acordos, muitas definições devem ser feitas. E, Elivaldo, ela apenas ponderou porque o lançamento ainda não foi feito, mas também em conversa com muitas pessoas da base aliada do PT histórico de Parnaíba, que não estavam satisfeitos com o PT não ter pelo menos o candidato a vice em toda essa composição. O nome de Flaviana ganhou muita força nesse fim de semana, inclusive já publicações em redes sociais, em alguns sites aqui da cidade de Parnaíba, que ela é dada como certa, agora aguardando apenas o anúncio. É isso, Elivaldo e Aline. Pelo que a gente está vendo, então, a coisa está se desenhando cada vez, a gente consegue perceber melhor o cenário da cidade de Parnaíba. É verdade, Aline, faz sentido aí essa informação trazida aqui pelo Darival, muito importante para começar a semana, porque realmente isso aí tem sentido. O PT não compor a chapa majoritária, essa é uma questão ainda não resolvida. Então, a movimentação é intensa, as definições devem ocorrer aí nos próximos dias, no final de semana, inclusive, né, Darival? O deputado Florentino andou ali coladinho no pré-candidato Hélio Oliveira, em visitas, em contatos, conversaram, inclusive, com o ex-governador Zé Filho, num café da manhã no sábado. Então, é possível que essa situação tenha desdobramento, inclusive, da composição majoritária. Nada oficialmente foi anunciado, como você nos traz agora, mas a conjuntura política da sucessão parnaibana está pegando, né? Pegando. Gente, essas atualizações desse cenário, aí em Parnaíba, sempre que tiver novidades, é só chamar. Bom dia para você. Então, Parnaíba, Valença, agora vamos falar da situação partidária do Cidadania. Então, o que está valendo da cidadania é a desacreditação do pré-candidato João Vicente Claudino, anunciado semana passada pelo presidente Mário Rogério. No final de semana circulou uma notícia aí de que Mário Rogério teria perdido o comando do Cidadania para o vice-presidente Anisson Almeida, que é uma liderança política aqui ligada e Altos, e também muito ligada a Mário Rogério.
essa situação se verifica de fato, deixou muito irritado Mário Rogério a ponto de nos enviar, inclusive, um documento do TSE informando que Mário Rogério segue na liderança ou segue na presidência do Cidadania. O fato é que a relação cidadania, aí está o documento em que ele aparece ali com destaque, Mário Rogério da Costa Soares, presidente, Cidadania, segundo a documentação da Justiça Eleitoral. Então, até que se prove o contrário, a situação é essa aí, é documental, é real, até que se tenha aí o futuro do Cidadania em relação a não só a direção, como também a convivência com o Partido Federado, no caso o PSDB. Eles terão que conviver, Aline, não tem saída, aqui não é coligação como antigamente, vamos desfazer a coligação independente de orientação nacional, os estados e os municípios são independentes, não são. São obrigados. O casamento ele tem que funcionar, nem que o casal não queira, até abril, até o ano de 2026. Então, o que você vai se definir? Primeiro, se permanece mesmo o comando de Mário Rogério com absoluta estabilidade, conforme ele prova, ou se vai haver mudança, ou como fica a relação PSDB e Cidadania nessa federação, nesse casamento político, a ponto de comprometer ou não a estratégia do bloco para a eleição aqui em Teresina. Aline. Será que ele está de fato, ou melhor, de direito, mas não está de fato internamente? Deve estar havendo algum tipo de desarranjo, de conflito, né? Olha, Aline, internamente no Cidadania eu não sei se tem alguma divergência, alguma disputa interna. Agora, entre Cidadania com o comando de Mário Rogério e Federação com o comando de Jorge Lopes e PSDB municipal, a relação, eu diria, é a pior possível. Não se entendem mesmo. Não Cada um tem mesmo. uma linha, tem um pensamento. Cada um vai para um lado. É a pior possível. Não chame os três aí para conversar, pelo menos por enquanto. Não pode sentar na mesma mesa. Ó, daqui a pouco tem mais. Ah, sim, tem mais. Você vai ver como está a eleição, a sucessão municipal no giro pelo interior. Vamos para o sertão. Conceição do Canidé, belíssima terra lá da barragem de Pedra Redonda. E você vai ter também informação sobre qual a melhor saída para o PRD em Teresina. O partido aposta na pré-campanha de Dr. Pessoa, mas se essa pré-campanha não decolar, tem outra alternativa para o partido? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho. Com certeza, Aline. Até já. Se vê daqui a pouco. Até já.